Olá amigos, estamos iniciando mais uma análise semanal e para dar início à nossa análise vamos dar uma olhada no Ibovespa. O Ibovespa teve um bom desempenho durante a semana, subiu mais de 6%, fez um excelente rally em uma semana. Coloquei o gráfico agora um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver na nossa análise. Coloquei agora umas médias móveis. Essa média móvel vermelha que nós estamos vendo é a média móvel de 200 períodos. Coloquei ela porque ela serve como resistência para o mercado. Podemos ver aqui que durante o mês de junho o Ibovespa sentiu a sua média de 200 períodos, recuou e novamente agora testando essa resistência. Então o mercado vem testando novamente a média de 200 períodos, que serve como um importante marco aí para o mercado. Dizem que quando o mercado está acima da média móvel de 200 períodos, está em tendência de alta, e quando está abaixo, está em tendência de baixa. Afastando aqui um pouco o gráfico, nós podemos ver que em 2008, durante a crise, realmente o mercado trabalhou abaixo dessa média. Em 2009, quando a tendência de alta voltou, o mercado voltou a trabalhar acima da média de 200 períodos. E agora em 2010, o mercado voltou a trabalhar abaixo dessa média móvel de 200 períodos, mas fez uma correção lateral e pode agora iniciar um novo movimento ascendente se conseguir romper essa resistência. Então o mercado vem testando novamente a média móvel de 200 períodos e vamos torcer para que agora o mercado trabalhe acima dessa média, assim podemos ficar com viés altista para o mercado. Outro indicador importante que devemos analisar no Ibovespa é o seu índice de força de 9 períodos. Afastando aqui um pouquinho o gráfico, o Ibovespa ele tem uma resistência nesses 73 pontos. Olha aqui, podemos ver aqui que em janeiro ele fez uma resistência nessa região, o índice de força estava em 73 pontos. Em março, o índice de força em 73 pontos, ele fez uma correção. Em abril, novamente, o índice de força 73 pontos, mais uma correção. E novamente, voltamos a testar os 73 mil pontos. Então, temos dupla resistência para o Ibovespa, eu diria. A média móvel de 200 períodos, que serve como resistência, e seu índice de força vem testando o patamar de 73 pontos, que é uma resistência histórica no Ibovespa. Então o Ibovespa normalmente respeita essa resistência. Então por esses dois indicadores, por essas duas resistências e pelo forte movimento ascendente que tivemos na semana anterior, uma semana de mais de 6% de alta, me leva aqui que o mercado vai ter uma correção durante essa semana. Não acredito numa correção longa, não acredito no mercado de volta a 60 mil pontos, mas um movimento lateral para aliviar os indicadores ou até uma pequena queda é possível esperar para o mercado durante a semana. Então é possível o Ibovespa ficar brigando nessa média de 200 períodos até conseguir romper. Então por esses fatores eu acredito que o mercado vai ficar brigando nessa média de 200 períodos, não vai ser um fácil rompimento. E esses indicadores me levam aqui que o mercado vai ter que dar uma parada para aliviar. Então é possível o mercado fazer um movimento lateral, enquanto seu índice de força cai um pouco, alivia e assim permitindo novas altas. Então fico acreditando para a semana um movimento correção, seja ele lateral ou baixista. Com relação ao Dow Jones, o Dow Jones também vem brigando na sua média de 200 períodos. Ambos os índices vêm brigando, ele rompeu uma vez, não conseguiu, voltou, testou novamente e agora novamente testando essa média de 200 períodos. O Dow Jones tem espaço para novas altas, enquanto o Ibovespa não tem tanto espaço assim. O Ibovespa já se encontra um pouco mais esticado, com seu índice de força lá em cima. Como nós podemos ver, o índice de força do Dow Jones tem espaço para testar patamares mais altos. Então, com relação a o Dow Jones, ele tem espaço para mais altas, quem sabe ele não teste patamares mais altos e assim puxa o nosso mercado para cima. Mas até então, Dow Jones segue igual ao Ibovespa, brigando em sua média de 200 períodos. Dando uma analisada no IBX, o IBX similar ao Ibovespa. Chegou próximo da sua média de 200 períodos, corrigiu, novamente agora brigando com sua média de 200 períodos. Podemos ver que o Ibovespa ele já rompeu um pouco essa média. Colocando aqui novamente no gráfico do Ibov, podemos ver que ele fechou a semana rompendo um pouco. Já o IBX não, o IBX fechou totalmente abaixo da média móvel de 200 períodos, então o IBX também está brigando com essa média móvel. Então, como o mercado teve esticada, o índice IBX também vem mostrando que o mercado está esticado, seu índice de força está nos 71 pontos, mostrando também força. Então, como o IBX vem confirmando até o movimento do Ibovespa e mostrando um pouco mais de fraqueza do que o Ibov, me leva a crer também nesse movimento corretivo, seja lateral ou de queda. Interessante também dar uma analisada no Ibovespa dolarizado. Podemos ver que não temos nenhuma divergência com relação ao Ibovespa normal. Já tivemos divergência, eu na semana anterior mostrei um oco que estava sendo formado no Ibovespa, enquanto no Ibovespa dolarizado não estava formando, e eu falei até que eu não acreditava nesse oco, porque no Ibovespa dolarizado não estava vendo esse oco. Então é um gráfico que os brasileiros estavam vendo, mas os estrangeiros não estavam vendo esse gráfico do Ibovespa formando um oco, portanto me levava a crer que seria um falso movimento, e realmente foi um falso movimento. O mercado já conseguiu romper os 66 mil pontos e segue fazendo um movimento ascendente.
Vamos dar uma analisada agora no VIX, o índice do medo, o índice que mede a volatilidade no mercado. Podemos ver que na semana que tivemos um bom movimento ascendente, o VIX caiu, mas ainda assim o VIX não perdeu o seu suporte. Quem vem acompanhando a nossa coluna, nosso relatório semanal, sabe que eu já vinha comentando sobre esse suporte que o VIX vem respeitando na casa dos 22, 21 pontos. E apesar do movimento ascendente, o VIX não perdeu esse suporte. Fiquei surpreso, eu acharia que o VIX ia perder esse suporte até estar patamares mais baixos, mas infelizmente o VIX não perdeu esse patamar ainda. Então o VIX mostra que o mercado pode continuar volátil no curto prazo, ele não perdeu esse suporte que tem mais ou menos 20 pontos e vamos ficar na torcida aí para que perca esse suporte durante a semana. Quero o VIX abaixo dos 20 pontos, quero um VIX menor, assim diminuindo a volatilidade do mercado e facilitando assim as nossas operações. O VIX continua acima desse suporte, vem respeitando, então vamos ficar atento aí ao mercado, pois a volatilidade pode continuar. O VIX veio sinalizando isso e ainda não perdemos esse suporte dos 20 pontos, então podemos ficar aí com um pouquinho de cautela nas nossas operações, pois podemos ter mais volatilidade à frente no mercado. Dando agora uma olhada nos contratos futuros por parte do estrangeiro, podemos ver uma melhora durante a semana. A linha azul, como nós vimos, é o Ibovespa e a linha vermelha representa os contratos em aberto por parte dos estrangeiros. Podemos ver que o movimento dos contratos confirmou o movimento ascendente do Ibovespa durante a semana. A semana o Ibovespa teve um forte movimento ascendente e os contratos acompanharam esse movimento. Podemos ver um forte movimento ascendente nos contratos, confirmando então o movimento, deixando o viés para o mercado altista. Podemos ver que os contratos em abertos atingiram o patamar mais alto nos últimos meses. Então o viés fica positivo, os estrangeiros posicionados em contratos futuros me levam aqui que o mercado pode subir mais. Então se os estrangeiros estão posicionados na compra, acredito que o mercado pode subir mais no curto prazo. Então os estrangeiros estão confirmando esse movimento ascendente e podemos aí continuar nosso movimento de alta no Ibovespa. Estrangeiros posicionados, fico confiante para posições na ponta compradora. Confirmando esse movimento, nós podemos ver o saldo do investimento estrangeiro. Nós temos aí o saldo do investimento estrangeiro do mês de junho e julho e podemos ver o movimento ascendente que fez no mês de julho. Então, ele vinha negativo, terminou o mês de julho negativo, os estrangeiros, e durante o mês de julho já faz um saldo positivo. Então, os estrangeiros acompanharam a alta do Ibovespa, estão fazendo compras e o que me leva a crer, a confirmar o movimento que os estrangeiros estão indo junto com o mercado, não tem nenhuma divergência, então o viés segue positivo. E para confirmar ainda mais o movimento, o investimento de pessoa física negativo. Nós sabemos que o sucesso de pessoas físicas normalmente vai contra o movimento da bolsa vem subindo durante o mês de junho, consequentemente, o saldo de pessoa física vem caindo, confirmando o movimento. Então, sem nenhuma divergência aí com o saldo e com os contratos subindo, saldo estrangeiro subindo e saldo de pessoa física caindo, confirmando assim o movimento ascendente da bolsa. Então o viés para o mercado é positivo. Bom pessoal, estamos terminando mais uma análise semanal. Queria agradecer a participação de todos e desejar a todos vocês uma boa semana e uma ótima semana com bons lucros e bons trades. Um abraço e até a próxima.